seja o nome do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos felizes porque nós vamos dar início àquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor marcou essa noite com cada um de nós que estamos aqui. Antes mesmo de nós nascermos, Ele sabia que nós estaríamos aqui na sua presença. Ele sabia que nós estaríamos aqui lutando pelas famílias. Ele sabia que nós estaríamos aqui juntos, reunidos em Teu nome, para buscar instruções, ferramentas, tudo aquilo que Ele tem nos capacitado para blindar a nossa família. Hoje é o início, é o primeiro dia da campanha dos 7 pilares da família. E o tema que vai ser abordado hoje é a família no altar de Deus. Você já reparou que as nossas maiores dores e frustrações nasceram dentro da nossa família? Os nossos traumas, as nossas tristezas, tudo aquilo que nós vemos hoje, ataque de pânico, revoltas, tudo aquilo que nós temos hoje de reflexo nasceu em volta da nossa família. Mas não foi essa família que o Senhor projetou para nós daqui para frente. Porque tudo aquilo que Satanás fez, que a gente pudesse estar dessa forma hoje, refletindo coisas do passado, vai ser quebrado nas nossas vidas. Para que a partir de agora, a nossa família seja um lugar seguro. Os nossos filhos não vão ter os traumas que nós tivemos. Os nossos parentes não vão sofrer as angústias que nós vivemos. E que muitas vezes nós refletimos sem querer, porque nós estamos aqui lutando pela família. Aleluia! Quem crê nisso? Aleluia! Vamos orar ao Senhor e colocar as nossas vidas no altar. Amém? Aleluia, Jesus! Nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos, Senhor Jesus, invocar o Seu nome nessa noite. Queremos dizer que o Senhor é o dono desse culto. O Senhor é aquele que vai conduzir cada louvor, cada adoração, cada voz e oração que vai ser entoada aqui neste lugar. Porque nós estamos aqui, Senhor, para obedecer a Tua voz. Nós estamos aqui nos colocando numa posição de combate para guerrear com os céus e com a terra. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para resgatar as famílias, para colocar cada família diante do Teu altar. Senhor Jesus, nós queremos Te apresentar cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, alcança os corações, alcança cada altar, alcança cada família, a família de perto, a família de longe. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, seguir as Tuas instruções. Nós damos uma ordem agora para todo o império das trevas que tem atuado para arrancar as famílias do altar do Senhor. Nós Te repreendemos, Satanás, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós Te repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos que as nossas famílias, a nossa família, cada família que está aqui representada, vai continuar no altar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos vida, nós declaramos prosperidade, nós declaramos unção, nós declaramos renovo, nós declaramos, ó Pai, tudo aquilo que o céu tem dito ao nosso favor. Famílias restauradas, famílias curadas, famílias libertas, famílias diante da Tua presença. Assim como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós queremos declarar isso nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nos ajuda a Te servir a cada dia. Nos ajuda a estar diante do Teu altar,
blinda cada família aqui nesta noite, ó Pai. Nós pedimos a confirmação do seu selo. Traga, Senhor Jesus, à luz tudo aquilo que está escondido. Pai, nós queremos ser libertos de nós mesmos. Nós queremos ser libertos das nossas cadeias que foram geradas pelo inimigo. Nós queremos ser libertos pelas mentiras que Satanás muitas vezes nos aprisionou. Nós queremos que as nossas famílias sejam libertas, os nossos parentes, os nossos primos, os nossos avós, os nossos pais, as nossas mães. Pai, vai de encontro com cada filho, em nome do Senhor Jesus. Os nossos irmãos, ó Pai, nós queremos te apresentar cada família nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco. Fale conosco, Espírito Santo. Traga aqueles, ó Pai, que não tem força de vir fazer, Senhor Jesus, essas 7 semanas, esses 7 dias. Pai, em nome de Jesus, fortaleça os teus filhos para que eles possam escolher, assim como Josué escolheu te servir, que eles possam escolher estar diante de ti, te servindo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ministério de louvor, amém. Aleluia. Nessa noite vamos declarar que Ele é santo. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Declare nessa noite, porque dele, por Ele. Aleluia, Jesus. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, a Ele a igreja. Seja cheio da glória do Senhor, seja cheio. O Espírito Santo já está trabalhando nesse lugar. Eu posso contemplar o exército de anjos do Senhor nesse lugar. Recebe a glória. A Ele a sempre amém. Pra sempre Somente a ti, Deus. Glória. A Ele a glória. Pra sempre amém. A Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a Pra sempre, amém. Eu vejo o Espírito Santo de Deus operando nesse lugar. A Ele a pra sempre amém.
Sumiu, né? Aleluia. Som. Oh, Jesus, Tu és bom. Em todo o tempo, Tu és bom. Paz do Senhor a todos, boa noite. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Espero que esse momento que tivemos aqui, que vivemos aqui agora mesmo, seja só o começo, amém? Realmente, o pontapé de partida para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessas semanas. Serão 7 semanas a qual o Senhor já nos mostrou e direcionou, a qual a presença dEle será sentida de uma forma diferente. Haverá uma sensibilidade do Espírito Santo de Deus que habita em nós para vivermos esses momentos, amém? Nós temos vivido, ou vivemos em um tempo a qual todos sabemos que muitos valores se têm perdido em meio à sociedade, muitos princípios têm sido ignorados pela sociedade em si, pelo povo de Deus, e a família é precisamente o maior alvo que o inimigo tem são as famílias. Porque ele sabe que uma família separada, que uma família desestruturada, que uma família que não tenha o seu centro arraigado, enraizado na palavra do Senhor, nos princípios do Senhor, ela está fora. Ela está fora daquilo que Deus projetou para as famílias. Ah, pastor, mas minha família já há tanto tempo, eu já desisti de orar por eles. Eles têm as crenças deles, eles acham que eles estão certos, que eles acreditam, até acreditam em Deus, mas eu deixo eles estarem conforme eles estão, acreditando naquilo que eles acreditam. E se alguém tiver que fazer a obra, que outros façam, que outras pessoas falem para a minha família de Deus. Eu já não consigo mais, eles não acreditam em mim, eles não dão valor àquilo que eu falo. E então eu vou deixar andar. Sabe, muitas vezes uma falta de posicionamento dentro da família, dentro da nossa casa, leva a que nós estejamos vulneráveis e muito facilmente atingíveis por parte do inimigo. Sabe? Quando nós não entendemos que um posicionamento, que o termos uma família enraizada na palavra do Senhor, nos princípios do Senhor, enquanto nós muitas vezes não decidirmos e não lutarmos por aquilo que queremos para a família, nós vamos ter as nossas portas desguarnecidas. Sabe? Um condomínio sem porteiro, sem portaria, a entrada não é controlada. Qualquer um entra e faz bagunça. Agora, quando você tem a certeza de que alguém controla tudo aquilo que entra na sua casa, na porta, na tua família, tudo aquilo que você deixa entrar para a sua vida, tem que ter um controle. E esse controle só existe se você der esse controle para o Senhor Jesus. É Ele é o único a qual nós devemos dar esse controle. É o único qual
nós podemos e devemos colocar no centro da nossa vida. Sabe, o versículo base do tema de hoje, a família no altar de Deus, é Josué 24:15. Vamos lá ler. Vou precisar de atenção aí dos meninos da Bíblia, tá bom? Vou ler algumas passagens, por favor. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, uma passagem muito conhecida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué estava no finalzinho da vida dele. E ele já tinha vivido muita coisa quando ele profere esta afirmação. Ele já tinha vivido a experiência de ser retirado de um cativeiro de mais de 400 anos, a qual o povo esteve no Egito. E ele viveu um tempo a qual Moisés mostrou para o povo que existia uma saída, que existia um Deus, que existia ainda o Senhor Todo-Poderoso e que esse Senhor poderia livrar eles desse cativeiro. E ele experienciou isso, experienciou essa questão toda e experienciou algo também ainda mais profundo. Ele experienciou uma promessa que Deus fez àquele povo naquela altura de lhe entregar uma terra. Ele recebeu a promessa de uma terra para o povo de Deus. Ele foi inclusive um dos espias que foi espiar a terra de Canaã, a mando de Moisés. Então ele viveu momentos a qual, de uma hora para outra, aquilo que parecia estar já desacreditado, que as pessoas já não sabiam mais se Deus realmente estava a cuidar deles ou não, devido a tantos anos de escravatura. Ele viveu uma experiência a qual o Senhor se começou a revelar a ele, à família dele, ao seu povo, aquilo que ele vivia. E de uma hora para outra, ele vê novamente as coisas começarem a enrolar. Tipo, ele viu as coisas andarem para frente e de repente as coisas param de novo. A promessa parece que já não ia mais se cumprir, eles já não estavam mais a ver, mas o Senhor prometeu uma terra e nós estamos aqui agora já nesse deserto há não sei quantos anos. Mas o que é que se passa? E ele entende, mediante tudo aquilo que viveu, a experiência que viveu com Deus, o entender, o agir e o mover de Deus e aquilo que Deus cria para ele, para o povo de Deus, para a família dele, para a casa dele. Ele entendeu: olha, Senhor, eu posso ter vivido muita coisa, eu vivi muitas experiências, eu já tive cativeiro, eu já vivi momentos de muita alegria, eu já vivi momentos de abastança, eu já vivi muito alegre, e eu já vi muitas coisas grandes aparecerem assim na minha frente. Eu fui, espiei e confirmei que aquela terra que o Senhor prometeu era uma terra boa, era uma terra a qual eu acredito que existia muita coisa boa lá. Então, mas ele diz somente uma coisa: olha, vocês podem viver aquilo que viverem em Deus. Momentos melhores, momentos piores, momentos a qual o Senhor se vai mostrar a vocês de uma forma inequívoca, momentos a qual vocês vão achar que Deus se esqueceu de vocês. Mas uma coisa é certa, ele diz assim: olha, se vocês acham que servir a esse Senhor já não compensa, tenho uma coisa para vocês, para vos dizer: escolham a quem servem. Façam uma escolha na vossa casa, na vossa família. Não vivam conforme o vento e a vida vos empurre. Não, faça uma escolha. Decida a quem você quer servir. Você quer servir quem? Os deuses a qual os vossos pais, a vossa ascendência, no caso, viveu. Os patriarcas, tudo aquilo que eles transmitiram para essa geração. Vocês querem viver segundo esses deuses? Ou vocês querem viver segundo os deuses dos amorreus?
a população mais poderosa ali nas redondezas naquele momento. A quem é que vocês querem servir? E ele diz, olha, perante tudo isso que eu vivi, eu tenho uma única certeza, minha vida está a chegar ao fim. Mas eu quero dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer, eu vivo em abastança, ou eu vivo em dificuldade, eu vivo a ver as grandes obras do Senhor acontecerem, ou elas estarem estagnadas por algum tempo, mas eu quero servir ao Senhor. E muitas vezes nós não estamos, ou estamos deixando que outras coisas ocupem o espaço do Senhor na nossa família e na nossa casa. A crise da família, ela não começa na sociedade. Nós dizemos assim, a sociedade é que incuta esses princípios e essas questões na nossa mente, e nós somos levados por o cotidiano, pelo nosso trabalho, por aquilo que fazemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a crise na família começa quando a família está longe do altar. Quando o altar cai. Sabe o que é um altar? Quando se fazia um altar para Deus, vocês sabem o que era? Não era um púlpito assim maravilhoso, não. Eles chegavam a um local e eles diziam, vou levantar um altar para Deus. Sabe como é que era? Eles pegavam em pedras, eles começavam a colocar pedra em cima de pedra. Ia subindo. E eles colocavam um monte de pedras. Esse monte de pedras era um altar. Eles diziam, este é o altar do Senhor. Depois, em cima do altar, eles faziam os holocaustos, os sacrifícios, tudo isso. Mas eles, para montarem o altar, eles colocavam de pedra em pedra. De pedaço em pedaço. Sabe o que é o altar da tua família? É tudo aquilo que você tem dentro da tua casa, tudo aquilo que você rege. O teu trabalho tem que fazer parte do altar da tua família. Os teus filhos fazem parte do altar da tua família. Os bens materiais que você tem fazem parte do altar da tua família. Aquilo que você vive no teu dia a dia faz parte do altar da tua família. Só que muitas vezes, quer ver? Deixa eu fazer aqui pegar aqui uma cadeira. Preciso de 3 voluntários. 3 homens, vamos lá, rápido, que as mulheres hoje estão de folga. Cansadas. Não, só uma. Não, só uma cadeira chega. Só preciso dos homens, a cadeira pode ficar. Amém? O Celso, como está cansado do trabalho, ele representa o trabalho, tá? Trabalhou muito hoje, está com cara descansado. Tá bom? O Hamilton, ele vai representar os filhos. E o Messias vai representar os bens materiais de uma família, a vida cotidiana, aquilo que nós fazemos no dia a dia. E essa cadeira aqui, ele é o altar da família. Esse é o altar da família. É a família. E tudo isto faz parte desse altar. E agora eu vou pedir para vocês, sentem-se no altar. Sentem-se no altar da família. Sentem-se. Senta, Messias. Amém? Sabe qual que é o problema muitas vezes? Fica só um sentado agora. Senta aqui, Celso, senta. Você está mais cansado. Senta um bocadinho. Sabe qual que é o problema muitas vezes? É que nós muitas vezes no altar da família estamos a deixar que se sente alguma prioridade momentânea. Muitas vezes nós deixamos que no altar da família se sente o nosso trabalho, porque nós tanto almejamos aquilo e agora, Senhor, o Senhor entende, eu vou investir no meu trabalho agora porque eu preciso crescer dentro da empresa, ou eu preciso fazer a minha empresa crescer, então só um tempinho, tá? Durante esse tempinho eu vou só me dedicar aqui e vou colocar ele na prioridade, no centro do altar da minha família. Depois eu deixo você comandar de novo, mas agora nesse momento, ou então,
Senhor, eu agora quero cuidar dos meus filhos, eu quero investir na faculdade deles, eles são prioridade, então eu agora não posso fazer nada para ti. Eu vou estar ocupado a fazer outras coisas. E os filhos tomam o altar, muitas vezes, da família. Outras vezes são o nosso bem material. Ah, Senhor, eu agora quero conquistar a minha casa, então esse tempo eu vou juntar dinheiro porque eu quero a minha casa muito. E isso passa a ser a tua prioridade. Deixa eu te dizer uma coisa, levanta agora, Celso. No altar da tua família, só existe uma prioridade: a palavra de Deus. E quando ela está no centro, eles são muito necessários. Eles vão estar aqui à volta. Coloca aqui tudo à volta. Coloca à volta de vocês. Sabe por quê? Porque a única coisa que não precisa, presta atenção. Deixa eu clarificar aqui uma coisa. Todas estas coisas aqui estão feitas para nos servir. Não precisa de estar sentado. O único, todo-poderoso, soberano, que pode estar sentado, tranquilo, no centro e no altar da tua família, onde você vai depositar a confiança, onde você vai depositar todo o seu medo, tudo aquilo que você tem, aquilo que tem que estar no centro e que não precisa de te servir é o Senhor. Ele está aqui para que tudo à volta dele o sirva. Estes altares aqui estão aqui para te servir. Quando eles estiverem ao serviço e reconhecerem que no centro está o Senhor, Ele vai distribuir uma glória e uma bênção, que esses altares vão ser alcançados e eles vão fluir, sem você precisar de o colocar como prioridade, como principal na tua vida. Porque se o Senhor Ele for o principal na tua vida, tudo isso que esses projetos que você tenha vão acontecer sem você nem dar por isso. As coisas vão fluir naturalmente, os projetos vão acontecer sem você notar, as coisas vão fluir sem que você tenha que fazer um esforço e colocar Ele como prioridade da tua vida. O único que não está aqui para te servir é Deus. Somos nós que estamos para o servir. Porque se nós o servirmos, Ele vai fazer com que todos estes que estejam à volta dEle vão estar à volta de um altar e vão ser alcançados por essa glória, por esse entendimento. Amém? Pode tomar o seu assento. Obrigado. Vocês entenderam? E quando nós vamos colocando essas pedrinhas no altar? Só que sabe o que acontece? Quando é montado um altar e cada altar tem cada pedra, digamos assim, tem um significado. E agora imagine que você tem diversas coisas que podem estar como pedra do seu altar, a oração, a base da sua casa, tudo isso. Só que sabe o que acontece quando você tira uma pedra desse altar? Ele desmorona. Porque aquilo está construído pedra sobre pedra para ser a base. Se você tirar uma pedra da base, daquilo que é coluna na tua casa, que é coluna na tua família, você corre o sério risco de desmoronar todo o altar. E as famílias estão desmoronando, sabe por quê? Não é por falta de amor. Nós vemos pessoas, o amor sobre os nossos filhos é acima de tudo. Mas ainda assim nós vemos famílias serem destruídas por causa dos filhos. E não é por falta de amor, é por falta de uma decisão, de um posicionamento. É por falta de nós entendermos que esse altar, ele precisa de estar estruturado e que essas bases têm que estar bem firmes. E qual que é a nossa prioridade? E é aí que nós temos que entender. Sabe? Quando Deus deixa de ser o Senhor da casa, outras vozes assumem o governo. A cultura, o egoísmo, o materialismo, o pecado. E Josué, neste finzinho de vida dele, ele não fez um discurso político, nenhum apelo emocional. Ele levantou um altar de decisão, ele decidiu, olha, Senhor, eu quero declarar que aconteça o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes de conquistar territórios, é preciso consagrar famílias. Antes de conquistarmos os nossos objetivos, aquilo que nós tanto sonhamos, é preciso nós consagrarmos a nossa família no altar. Estas prioridades que eu vos falei,
não podem passar à frente disso. Tem que ser um conjunto. Por quê? Porque a família é a base. A família é o sustento. A família é o que vai segurar se vier a tempestade e você vai ficar firme ali. Porque aquela base sólida não vai fazer estremecer as bases da tua família e da tua casa. Onde é que está o nosso lar hoje? No centro da vontade de Deus ou apenas sobrevivendo espiritualmente? Uma família, ela só permanece firme quando ela é totalmente entregue, conscientemente consagrada e continuamente governada pelo Senhor. Amém? Então aquilo que eu vos queria dizer é que a família, ela precisa fazer uma definição, uma decisão espiritual muito clara na vida da família, na vida familiar. Sabe, não existe neutralidade espiritual no lar. Toda a família já decidiu a quem serve, seja por uma escolha consciente ou por omissão. Quem deixa andar as coisas porque acha que já não consegue convencer os outros e deixa andar naquilo que eles acreditam, já foi uma escolha que essa pessoa fez também. Já foi uma escolha que essa parte do teu altar familiar fez. E quando nós entendemos que isso é fundamental, precisamente para nós guardarmos a nossa casa. Essa questão de nós entendermos que precisamos de alguém que guarde a entrada e a saída do nosso lar, das coisas que nós temos. E que é uma decisão espiritual que não pode sofrer qualquer influência. Nós temos que saber que Deus, Ele é o único que pode fazer algo por nós e que já fez tudo aquilo que era preciso. E o nosso esforço muitas vezes pela nossa casa, por aquilo que temos e que somos, muitas vezes está a deixar com que as famílias se percam por falta de altar. Há muito amor, muitas vezes derramado, mas esse amor serve somente para passar a mão na cabeça, muitas vezes. Serve somente para nós levarmos no dia a dia. Mas se nós não entendermos que isso é uma prioridade, que é o centro da nossa vida, termos essa base firmada no Senhor, então nós dificilmente conseguimos fazer algo. Sabe? Uma pergunta que eu me fiz esses dias, mediante toda essa preparação, e eu disse assim: Senhor, como que eu posso e devo convencer o teu povo a vir para a igreja, a entender que é importante, que é muito importante nós estarmos nestas 7 terças-feiras? Como é que eu posso fazer essas pessoas entenderem a importância disso? Ele me falou: você quer saber? Então eu vou te fazer uma pergunta. Para quem que é o vosso culto? Para quem é o teu culto, Leriane, hoje? Você veio prestar culto a quem? Ao Senhor. Boa. Ilza? Ao Senhor. Anaíta? Teu culto é para o Senhor? E se eu vos disser que vocês estão certas e que isso é aquilo que nós sempre falamos, mas que o culto não é para o Senhor? Se eu te falar que o culto é para nós, é diferente. Preste atenção. Entre o culto ser para o Senhor, ou a adoração ser para Ele, ou aquilo que nós fazemos ser para Ele. Agora o culto ser para, deixa eu te dizer uma coisa, o culto foi constituído para tu, você e eu estarmos aqui. O principal beneficiado, aqueles que têm algo a ser acrescentado, aqueles que precisam de estar para receber, somos nós. O Senhor, Ele não precisa que nós, Ele não vai olhar de lá de cima e dizer assim: nossa, eu queria tanto hoje que tivesse ali na igreja, na casa, cheio de gente. Claro que esse é o desejo dele, é óbvio. Mas o culto é para aquelas pessoas que vêm, que estão, que precisam.
E agora vem aquelas novas modas na internet. Ah, mas eu não preciso vir na igreja porque eu sou a habitação. E Ele já está comigo e o meu culto eu faço eu em casa e no trabalho, onde eu estiver Ele está e eu cultuo. Amém! Glória a Deus por isso. Mas vamos lá ler, lê lá comigo, Efésios 2, 21 e 22. Efésios 2, 21 e 22. Não, ou pões Almeida ou Ara ou Arc. Ou F. Fiel. Isso, pode ser essa. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus. Então o apóstolo Paulo está a dizer à igreja de Éfeso o seguinte: olha, existe um templo, e esse templo hoje, passa lá no primeiro, no 21, esse templo, esse edifício bem ajustado, vai ser o templo do Senhor. E agora? No qual também eu, apóstolo Paulo, ou eu, Hugo, ou eu, Cleriane, é o que diz ali? Ou eu? Então ele diz que o templo vai ser quem? Que o templo serão vós. E a seguir diz que juntamente, ou seja, quando estão juntos, vocês são edificados para a morada de Deus. Não é para um só, é quando vocês são o corpo, é quando vocês vivem o corpo. É que nós podemos viver a habitação. Ah, Senhor, mas o Espírito Santo não habita em mim. Habita. Mas nós só podemos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós quando nós vivemos esse corpo, quando nós vivemos nesse templo, nesse corpo bem ajustado, alinhado. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? O próprio Deus, ele não centrou as atenções todas em si. Ele falou, olha, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que é em corpo, é em unidade, é assim que as coisas funcionam. Que nós sozinhos, sim, podemos ter intimidade com Deus e temos acesso a isso. Só que sabe, quando Deus... Presta aí esse um bocadinho. Quando Deus... forte. Não, tá bom. Sim. Quando Deus nos faz e nos dá um corpo físico, Ele nos dá esta parte aqui, esse suporte, né? Aquela parte que está embaixo. É o nosso corpo físico, a nossa carne. Por isso é que nós também somos seres tricotonos, né? Temos 3 partes dentro de nós: corpo, alma e espírito. Então, corpo, Ele nos deu um corpo para nós vivermos, uma carne. Essa carne, ela é perfeita em si. Deus, Ele criou os órgãos, os rins, o coração, o fígado, para que tudo funcione na sua perfeição. E nós, só em corpo, já somos uma perfeição de Deus. Só que esse corpinho, entre aspas, uma perfeição de Deus, né? Para mim. Mas toda a conjuntura daquilo que Deus faz, Ele já fez este ser como algo magnífico, com capacidades que mais nada que existia no mundo tinha até então. E Ele faz tudo isso e prepara tudo isso. Ele faz o sistema respiratório, o sistema digestivo, e faz toda essa complexidade de coisas para que este corpo funcione bem ajustado, de forma conforme Ele delineou, e consigamos ter vida. Ok? Certo? Mas Deus, Ele não poderia se conectar com nós enquanto corpo, porque Ele não é corpo, Ele é espírito. Então, Deus, Ele passa para outra fase. E Ele nos dá também, esse pedaço aqui, é a alma. Ele criou uma alma para interagir com o corpo.
E essa alma também tem, tal como o corpo, coisas magníficas. Tem algo a qual nós chamamos a psique, o psicólogo, e aquela parte toda em que cada parte do cérebro comanda e a alma faz a gestão, digamos assim, de todas essas vontades, daquilo, das impressões, daquilo que nós vemos e dá comando para o corpo. Então ele criou um controlador para dar as instruções para esse corpo físico aqui embaixo. Algo também que, tal como o corpo tem os sistemas respiratórios, circulatórios, digestivos, tudo isso, a alma também tem. Cada cantinho da alma e da decisão tem os instintos, tem tudo aquilo que vai fazer você decidir e reagir àquilo com que você convive. Só que Deus ainda não conseguia se relacionar com a alma, porque Ele não é alma, Ele é espírito. Então Deus, para cumprir o seu plano perfeito, Ele diz assim: eu preciso de algo para me reconectar a Deus, depois que o pecado nos separou dessa intimidade diária que eu tinha com o meu povo. Eu preciso de algo que me reconecte. Então Deus nos dá um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos vai fazer e que vai dar conexão à alma e ao corpo. O Espírito vai comunicar com a alma e a alma vai comunicar com o corpo. Esse Espírito são as impressões daquilo que nós vivemos, o que nós sentimos. E deixa eu te dizer uma coisa. Ah, pastor, mas por que tanta gente, por que tantas pessoas ainda não dão lugar àquilo que o Espírito Santo fala para as pessoas? Porque essas pessoas muitas vezes estão vivendo só numa parte. Quando o Espírito Santo está morto na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, esta conexão, esta direção de Deus não vem. E a alma, ela passa só a viver com os inputs do mundo. E ela vai ser uma alma mundana, uma alma carnal, que vai só transmitir essas vontades para a carne, e nós nos tornamos, nessas pessoas, suscetíveis de viver essa vida mundana. Porque só quando nós damos acesso a esta terceira parte, ao Espírito Santo, entrar e falar e conectar com a nossa alma, os nossos instintos, as nossas reações, as nossas atitudes vão ser diferenciadas, porque é Ele quem vai dar instrução. E quanto mais Ele der instrução e mais você fizer a vontade dEle, estar conectado com Ele, mais a sua alma vai fazer com que a vontade dEle se cumpra no teu corpo. Então entenda uma coisa, nós precisamos muito. Ah, pastor, mas onde é que isso está na Bíblia? Isso você fez aí bonito e tal, mas eu acho que isso foi um negócio aí da cabeça do pastor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tiago, desconfigurei o teu microfone todo. O teu suporte, aliás. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender que nós precisamos que de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma e que todo o nosso corpo estejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E muitas vezes nós estamos a querer viver só a mesma coisa do altar. Muitas vezes nós queremos só viver as vontades da carne. Outras vezes nós deixamos só que a alma seja guiada por esses inputs que existem lá fora. Só que se nós entendermos que essa prioridade, essa hierarquia tem que acontecer na nossa vida, tem que acontecer na nossa casa, e que é o guia para nós termos uma família saudável, aí sim nós vamos estar preparados para a vinda do Senhor. Amém? Então, quando nós
dizemos, como lemos lá no início, em Josué 24, 15, escolhei hoje a quem sirvais, quando falamos dessa escolha de Josué, ele está chamando a cada um de nós a responsabilidade. E deixa eu te dizer uma coisa, a fé, ela não se herda automaticamente. A fé, infelizmente, em muitos casos, ela não se herda geneticamente. Ou seja, por os nossos pais, os nossos avós terem sido crentes, daqueles roxos que intercediam pela família. Infelizmente, isso não é a garantia de que nós professamos essa mesma fé. Sabe por quê? Porque a fé, ela precisa de uma decisão, ela precisa de uma ação. Ela precisa que de dentro nós abramos a porta do nosso coração. Por isso é que o Senhor diz, olha, eis que estou à porta e bato. Tá? A porta aqui? Do lado de fora, né? Não é do lado de dentro. Se tu de dentro abrires, Deus, ele não vai arrombar a porta da tua casa, nem do teu coração. Ele não vai entrar na tua vida à força. Ele vai sempre sim estar disponível e ele vai sempre sim estar lá batendo. O problema é que muitos não estão ouvindo. O problema é que muitos não estão abrindo a porta. O problema é que muitos não querem passar esse controle para o Senhor. Então, vamos ler lá, Deuteronômio 30, 19 e Romanos 14, 12. Aliás, espera, antes desse, Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isto para vos dizer essa questão da hereditariedade da fé. Amém? Agora, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? E Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo, ó Deus. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis pela nossa fé. E a fé da tua casa, ela não pode depender apenas de uma igreja ou de um pastor. Cada membro precisa assumir um compromisso pessoal com Deus. Cada membro da tua casa. A porta da salvação, ela só se abre por dentro. Você já decidiu servir ao Senhor ou apenas segue uma tradição? A fé, ela não é escolhida. Ela se torna. A fé que não é escolhida, ou seja, quando nós não tomamos essa decisão, quando é algo apenas imposto. O meu pai me obrigou a ir para a igreja, meu pai me levava na missa todo domingo, o meu pai me levava, a minha avó me levava. E quando isso é só imposto, quando não é uma fé escolhida, a qual você abre a porta do seu coração e deixa Deus entrar, ela se torna apenas uma tradição. Depois Josué, ele continua, 24:15, ele diz, escolhei hoje. Josué, ele elimina a procrastinação espiritual. Procrastinação espiritual. O maior inimigo da consagração é o adiamento. Sabe? 2 Coríntios 6:2. Vamos lá. 2 Coríntios 6:2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E muitas vezes, sabe, nós estamos a adiar aquilo que Deus tem para nós. Estamos a procrastinar aquilo que Deus tem para a tua casa e para a tua família.
pouco tempo atrás, antes de nós iniciarmos aqui a igreja na casa, aqui no espaço, quando nós estávamos naquele processo, a pastora Rita veio em Portugal e ela me perguntou: pastores, mas o que é que vocês esperam ou acham que Deus tem para vocês? Quais que são os vossos planos para esses tempos? Ela sabia que nós estávamos a reunir em casa, na altura. E eu falei para ela: pastor, eu amo esse povo todo que está aqui, eu gosto muito deles, eu amo eles demais. E eu adoro estudar a palavra com eles, eu gosto de dar estudos da Bíblia para eles. E tá bom, para mim tá bom assim. Eu tenho um plano, sabe, pastora? Eu agora tenho me dedicado mais ao trabalho, estou com 3 trabalhos aí, juntando dinheiro para a minha velhice, porque eu quero trabalhar muito e quando eu tiver 50 anos eu quero parar de trabalhar e vou me dedicar à obra do Senhor só. E ela: é? Que lindo, pastor. E ela: mas eu lamento de dizer, mas isso é muito tempo. Para Deus isso é muito tempo. Você não tem esse tempo para fazer esse plano que você colocou aí nessa cabecinha sua. Deus, Ele está te chamando hoje. Vocês têm que procurar um espaço agora. Vocês têm que abrir uma igreja. Vocês têm que cuidar dessas pessoas que estão a ver vocês como pastores. Ele não pode esperar que você faça agora 50 anos e que você prepare isso tudo como você delineou. Não tem mais tempo para isso. E eu fiquei tipo meio murchinho. Nossa, mas eu queria tanto fazer conforme eu tinha planeado. Estava tudo tão certinho aqui. Eu ia trabalhar, juntar um dinheirinho. E aos 50 anos eu falei: agora eu sou todo teu, Senhor. Presta atenção. Deus, Ele tem te chamado para fazer coisas que não é quando você estiver de boa na lagoa. Não é quando você estiver de perna para o ar lá que Deus vai. Não! Deus tem coisas para você fazer hoje. Tem que começar a ser feitas hoje. Você tem que começar a tratar de tudo aquilo que Ele tem colocado em ti. Não é quando você planeou. Não é depois de você ter tudo certinho, estruturado. É Ele que vai dar a estrutura para isso. É Ele que vai dar o suprimento para que isso aconteça. É Ele, é Ele, é Ele. Que se estiver no centro vai fazer com que tudo aconteça. Independentemente de você ter tempo, não ter tempo, ter dinheiro, não ter dinheiro. E aí eu entendi, é mesmo, né, pastora? Tá bom, vou começar a procurar. A gente vai começar a tratar das coisas. E aí veio eu de novo: nossa, mas isso é muito difícil, pastor. Eu só faço as coisas se tiver tudo certo. Eu tenho que abrir, né, a empresa, tenho que abrir a igreja, né, judicialmente, tenho que fazer tudo isso. E isso é muito difícil, ninguém está a conseguir aí fora. E arranjar espaço então, não tem espaço, está tudo ocupado. Não tem mais. E ela: não, vamos orar que vai aparecer. Eu: não, então eu só vou procurar espaço se eu conseguir tratar da documentação da igreja. Filha, em menos de 15 dias nós tínhamos a igreja aberta com a documentação na mão. A contabilista que tratou das coisas me ligou: olha, Hugo, vem aqui na loja do cidadão agora que eu arranjei uma vaga, a gente vai abrir agora. No dia a seguir eu vou falar com ela. Aí a gente foi lá, fez papo. Abriu o papel na mão, saímos de lá com o papel na mão, já com o nome, CCIC, igreja na casa e tal. Saímos, fomos no banco, abri conta, fomos. E eu: mas agora o espaço. Não acha? Aqui em Odivelas, na povo, não tem espaço, não tem casa para alugar, não tem nada, não tem quarto. Aí, Deus coloca espaço, Póvoa de Santo Adrião, 160 metros quadrados. 750 euros na altura. Eu: nossa, até que é um valor que acho que a gente se calhar consegue. Deixa eu ver. Liguei para a mulher. E ela: mas vocês vão fazer o quê? E eu: se eu falar que a igreja ela vai pedir uma nota. E eu: não, nós somos uma comunidade cristã e nós queremos fazer ação social e nós vamos nos juntar e reunir. Ela: sou uma igreja. Eu: é isso. Ela: tá bem.
Mas olha, eu preciso de garantias. Quem é que é o fiador? Eu, ixi, pronto. Lascou de novo. E eu falei, não, vem aqui no meu trabalho, aqui numa reunião e tal. E chamei eles no meu escritório, né? Onde eu trabalho. Para dar assim o aspecto de... Né, de que nós está tudo controlado. Não tínhamos um centavo na conta nessa altura, mas está tudo controlado. Aí ela foi lá com o marido, tal. Ah, porque aquilo e coisa, o que é que vocês querem fazer? E daqui a 2 anos, onde é que vocês se veem? E ela, olha, moço, eu preciso de um fiador. Eu, só se for eu. Ah, tá bem, pode ser. Eu, olha, então, tá bom. Ah, e preciso de uma calção. Ah, preciso de 2 calções e uma renda. Eu, sabe, nós estamos a começar agora e tal, coisa. Ah, tá bem, uma. Eu, fechou. Gente, e depois as coisas foram acontecendo. Só que quando nós, muitas vezes, queremos ser nós a controlar e achamos que vai dar certo e que não vai dar, entenda uma coisa, adiar aquilo que Deus tem para a tua vida não é nunca a solução. Se Deus te mostrou, é para você começar a fazer já. Ele não te mostra coisas para você fazer daqui a 5 anos. Quando chegar lá, Ele te mostra. Daqui a 5 anos, Ele tem outras coisas para você fazer. Pode ficar tranquilinho que trabalho não vai te faltar. Tá? Pode ficar descansado. Então, vamos entender. Escolhei hoje. Josué eliminou essa procrastinação espiritual. Deus, Ele não trabalha com amanhã. O altar precisa de ser restaurado agora. Por isso é que nós estamos a restaurar o altar da família hoje. Vai começar hoje a tua família a ser restaurada. O altar da tua casa vai ser restaurado, começar a ser restaurado hoje. Hoje ainda, antes de você ir para casa. Nós vamos, aliás, já começou a ser restaurado. Entenda uma coisa, uma casa, quando uma casa está em chamas, ninguém fica a esperar o melhor momento para sair. Se a sua casa estiver a arder, se a tua casa estiver a arder, você não vai escolher o momento. Não, não vou sair agora que está muito frio lá fora. Se estiver a arder, tudo sai a correr. Se a tua casa estiver em chamas, a tua estrutura familiar, os teus filhos, eles vão desejar sair de casa o mais rápido possível. O que é que você tem adiado espiritualmente em seu lar? O que é que você tem adiado espiritualmente na tua casa e na tua família? Quem adia a obediência já decidiu ir contra Deus. Em Josué, eu estou só a ler, eu escolhi várias partes de Josué 24:15 que nós lemos para destrinchar ele. Uma decisão exclusiva, quando ele diz, escolhei-se aos deuses dos teus antepassados ou aos deuses dos amorreus. Não é possível servir ao Senhor e manter ídolos escondidos. Mateus 6:24, vamos lá. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ídolos modernos competem com Deus dentro do lar. Aquilo que tem acontecido, a tecnologia, o evoluir da sociedade, do mundo, tem competido com o altar do Senhor na tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum casamento sobrevive com os corações divididos. O que é que ocupa o lugar que pertence a Deus na tua casa? O que é que tem feito com que a tua atenção tenha muitas vezes desviado do Senhor? Lá está, disse que nós falamos aqui no início. Deus, Ele não divide o trono, aquela cadeirinha, Ele não divide. O trono do teu coração, Ele não divide. Ou você o coloca no centro, ou Ele educadamente se levanta e diz, coloca os deuses que você quiser aí.
Se é eles que você quer servir, se é eles que você quer adorar, não sou eu que vou te impedir. Agora, dividir, deixa só entrar, divide só aí um pouquinho, agora aqui, ali. Confiança total, dedicação total, exclusiva ao Senhor. Amém? A família, ela precisa ser consagrada no altar. A decisão espiritual só se sustenta quando é selada por consagração prática. Sabe? Quando nós vamos fazer algum tipo de contrato, comprar uma casa, comprar um carro, a partir de que momento é que essa compra ou que esse contrato é efetivado? Quando é que esse contrato é efetivo? Quando você coloca a assinatura nele. É verdade ou não? Então, nós precisamos colocar na nossa vida, na nossa casa, no altar da nossa casa, uma assinatura de autor e consumador da fé a quem nós professamos. Essa assinatura é uma declaração pública de fé. É quando nós, como Josué diz na última parte do versículo, eu e a minha casa. Senhor, eu assumo um compromisso contigo e assino aqui por baixo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está a dizer assim, olha, eu quero que todas as pessoas saibam. Eu não estou a falar aqui no íntimo contigo. Josué queria declarar para todo o povo, olha, povo, vocês não sabem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa afirmação de fé pública, muitas vezes, sabe, já me aconteceu também. A mim já me aconteceu tudo. Mas você é cristão? Você é de igreja? Não, eu só ali no começo. Agora isso não era agora, né? No começo, quando eu comecei a frequentar a igreja. De Bíblia, ninguém podia me ver de Bíblia. Eu era o crente 007, né? Aqueles que passam despercebido em todo lado. E aí as pessoas parece que chamavam ainda mais a atenção. Você é cristão? E eu participo assim numa igreja. Te dá dízimo, né? Não, aquilo não é uma igreja, nós nos juntamos. Claro que era uma igreja pura e dura, normalíssima. Só que como defesa minha, eu disse assim, não, ele vai me atacar. As pessoas vão me atacar por eu assumir isso publicamente. Então eu vou já colocar a defesa, não vou me vincular muito. Sabe? Cá em Portugal, costuma-se muito, quando as pessoas dizem Deus te abençoe, bom dia, boa tarde. Sabe o que é que os portugueses respondem? Podem responder de duas formas, normalmente. Quando você fala bom dia, por exemplo, a pessoa fala igualmente. Certo? Algo muito utilizado. Quando você diz Deus abençoe, muitas pessoas dizem igualmente. Mas essa história das pessoas começarem a responder igualmente, sabe por que aconteceu na realidade? Qual que é a origem da história? Porque muitas vezes a pessoa não conhecia ou não tinha conhecimento da fé que o outro professava. Ou daquilo que o outro acreditava. Ou daquilo que o Deus que essa pessoa te estava a dizer, por exemplo, Deus te abençoe. E a outra pessoa fala igualmente, sabe por quê? Porque na realidade a outra pessoa não conhecia ou não conhece esse Deus que essa pessoa estava a dizer para te abençoar. Então, para se defender, ela dizia assim, olha, se você porventura me estiver a amaldiçoar, eu te digo igualmente. Se você estiver a declarar a maldição sobre mim, igualmente. Muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento ou por medo daquilo que está a ser professado, a gente se defende, diz igualmente, olha, se for coisa boa, igualmente, você será abençoado. Se você tiver a declarar coisa ruim para a minha vida, igualmente, você será amaldiçoado. Sim. Deus te abençoe. Com certeza.
Amém? É assim seja, é concordância. Pode não conhecer, mas recebeu aquilo que estava sendo proferido sem medo e sem retaliação. Igualmente é um instinto de nós nos defendermos e colocarmos assim, olha, tudo bem, é tipo um espelho. Se você estiver declarando bênção sobre a minha vida, você será abençoado. Se você estiver declarando maldição, você será também amaldiçoado. Entendeu? Então muitas vezes o medo de professar e de assumir isso que nós acreditamos e a fé que nós professamos, muitas vezes leva a que haja uma omissão no altar da nossa casa, no altar da nossa família. Hoje em dia eu já não tenho, graças a Deus, problema nenhum em dizer, no trabalho também eu gostava para dizer, hoje não, hoje toda a gente obviamente sabe a fé que eu professo, sabe aquilo que eu acredito, me faz perguntas abertamente, eu sou livre para falar, as pessoas sabem, respeitam, sabem que existe um posicionamento que eu tenho e que eu decidi publicamente e que assumi publicamente, e as pessoas respeitam isso. Mas por quê? Porque eu deixei de ter medo, eu assumi. Isso é uma posição assumida e nós não temos que ter problema nenhum em assumir as nossas crenças e naquilo que acreditamos e que achamos certo e correto. Não tem que haver problema nenhum nisso. Então Josué ele declarou a sua fé publicamente. E a fé, ela precisa ser verbalizada dentro do lar. Bandeiras, sabe? Já falei nisto algumas vezes. As bandeiras, elas revelam a quem pertence a um território. Antigamente, quando Portugal andava, né, e os outros países andavam nos descobrimentos, quando eles chegavam a algum território que iam conquistar, a primeira coisa era eles subirem no lugar mais alto e colocar uma bandeira, um porta-estandarte, a dizer, esta terra me pertence. Esse território é meu, a partir de agora, sou eu que governo, sou eu que domino sobre ele, né? E então, nós temos que ter a bandeira de Cristo na nossa casa. As pessoas têm que ver ao longe que existe um estandarte colocado. Esta casa é do Senhor Jesus. É território dele, é ele que governa aqui, é ele quem põe e dispõe, é ele que é o dono desse território. Nós somos apenas seus servos, administradores de tudo aquilo que ele nos dá. E da nossa casa nós temos que ter essa bandeira. As pessoas têm que ver que a nossa casa é diferente, têm que ver que a nossa casa tem sim esse estandarte, mas que nós servimos e acreditamos em tudo aquilo que temos feito para nosso Senhor e que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador. Amém? Sabe? Quando vem a questão dos... Não vou falar disso agora. A sua casa tem de saber claramente a quem você serve. A sua família tem que saber claramente a quem você serve. O que não é declarado, o que não é proferido, dificilmente é sustentado pelas atitudes. Você deve declarar, porque isso tem poder para te proteger, para te dar propriedade, autoridade sobre tudo aquilo que nós temos que fazer. E esse será o nosso sustento. Sabe, muitas vezes nós não estamos a entender que existem princípios na Bíblia que protegem, que blindam a nossa casa, que blindam esses altares. Sabe um dos princípios? Dízimo e oferta na casa do Senhor blindam as tuas finanças. Guardam as tuas finanças. Nós dizemos, mas esse mês foi tão difícil, eu tive tantas despesas, eu tenho tanta coisa para pagar que esse mês eu não consigo dizimar, eu não consegui ofertar. E quanto mais você entrar nesse rolo, mais difícil vai ficar, e aí você não vai conseguir mesmo nem fazer uma coisa nem outra, aí você começa a não dizimar e não conseguir pagar as suas dívidas. Porque quando nós entendemos que aquilo é algo que para mim não é opcional, não é uma opção, ou eu não vou dizimar quando eu tiver dinheiro sobrando, ou eu não vou dizimar porque eu fiz as contas e vi que dá. Não é uma questão de contas, é uma questão de confiança. E quando nós confiamos e colocamos nas mãos dele, no centro, no altar dele isso, irmão, pode ter a certeza que ele vai prover dinheiro e fazer brotar, de você dar pontapé numa pedra e encontrar dinheiro, de você fazer o que quiser para abençoar a tua vida.
Então existem coisas que blindam a nossa fé, que blindam a nossa família, e nós muitas vezes não estamos valorizando esses princípios. Uma consagração na tua casa, ela tem que começar no líder. Por isso é que Josué fala, eu e a minha casa. Ele não fala só a minha casa, onde ele estava incluído. Ele fala, olha, eu, a começar por mim, eu sou o primeiro que vou assumir e que vou dizer que eu e aqueles que estão comigo serviremos ao Senhor. Então Josué, ele lidera pelo exemplo. Ele não diz, olha, vocês têm que ser e que fazer isso. O Senhor tem que ser o centro das vossas vidas. Olha, se coloquem na frente. Não, ele disse, olha, eu vou assumir essa posição. Eu quero assumir isso perante o povo. E vocês, juntamente, família, estará comigo. A autoridade espiritual nasce no exemplo. Por isso é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o quê? O caminho, o exemplo. Ele é aquele que nos vai trazer e nos vai introduzir a esse caminho magnífico da salvação. A autoridade espiritual nasce pelo exemplo. Sabe? Um farol, ele faz barulho? Não, ele só ilumina, certo? Só joga o foco de luz, né? Os faróis do coisa, fica lá rodando, os portes, tudo isso. Nós temos liderado a nossa casa espiritualmente ou apenas cobramos? Que os nossos filhos façam, que a nossa esposa faça. Dizendo que vocês têm que fazer, que nós temos que fazer, e eu, o líder, não fazer. Você tem que iluminar o caminho, ir na frente, e eles vão te seguir, porque eles confiam que você está levando eles pelo caminho certo. Amém? A fé que não se vive não pode ser ensinada. A fé que não se vive não pode ser ensinada. Por isso é que é muito importante que nós vivamos, que sejamos aquilo que somos, que acreditamos, não só aqui na igreja, como principalmente lá fora. Para que as outras pessoas vejam que nós vivemos essa fé que professamos. Sabe o que é que tem afastado muitos crentes da igreja? É verem que quem está na liderança, quem está na frente, não vive aquilo que prega. Não vive aquilo que diz ser a verdade. Não vive aquilo que diz acreditar. Então, que nós sejamos também esse farol, esse guia na nossa casa e na nossa família. Você quer que a sua família seja abençoada nos caminhos do Senhor? Dê um exemplo. Mas não ande sozinho. Diga, olha, eu estou aqui. Vamos. Bora. Vamos todos. Quando nós andarmos, nós vamos juntos. Você não é o Messias. Não é este Messias, o Messias. Não, este também é Messias, mas o Messias verdadeiro, redentor. Não é que ele não é verdadeiro, ele também é verdadeiro, não é? Vocês entenderam? Amém? Para ir sozinho, abrir o caminho. Não, você tem uma casa, tem uma família que Deus te deu. Para você caminhar junto, para você caminhar junto a tudo isso que o Senhor tem para ti. Então, uma consagração, ela tem que envolver toda a casa. Atos 16:31, vamos lá. Tem que acelerar, né? Já passei muito tempo. Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu que creste? Tu e a tua casa. Ah, Jesus. Culto doméstico, oração e palavra precisam de fazer parte do altar da tua casa. Não é só quando você leva os seus filhos para a igreja. Você tem que viver essa fé na tua vida cotidiana, na tua vida do dia a dia. Quando Deus governa a casa floresce. Um altar no centro da casa muda toda a estrutura do lar. A família, ela precisa permanecer servindo ao Senhor.
Por isso que o Senhor disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida. Consagração não é evento, é um estilo de vida. Um altar, ele só permanece vivo se for alimentado continuamente. Sabe aquele fogo no altar? Que permanecerá como? Se nós, tal como os levitas na altura, cuidavam todos os dias do fogo, renovavam as cinzas. Para quê? Para que ele continuasse a arder sem cessar. O cuidado com a nossa casa, com o altar da nossa casa tem que ser contínuo, permanente, diário, constante. Amém? Fidelidade diária, mesmo em tempos difíceis. Pode vir a tempestade que vier, mas a nossa fidelidade para com o Senhor tem que se manter. Quem persevera no altar, permanece de pé na vida. Servir ao Senhor traz proteção ao teu lar. Salmos 127:1. Vamos lá ler. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, Ele traz essa proteção para o teu lar. Onde Deus é honrado, onde Deus é edificado, onde existe um altar do Senhor, você pode ter a certeza de uma coisa: o inimigo não governa. Deus, Ele não divide altares. Se Ele for o altar da tua vida, estiver no centro da tua vida, o inimigo não consegue governar a tua vida. Servir ao Senhor define o futuro da família. Provérbios 22:6. Já estou na última página, tá? Provérbios 22:6. No final já, olha, já, só tem meia essa. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Servir ao Senhor define o futuro da tua família. Se você servir, ensinar o teu filho desde o pequenino aquilo que estão os princípios do Senhor, até quando ele envelhecer não se desviará dele. O altar de hoje constrói a geração de amanhã. O altar que você fizer hoje na tua vida é um legado que vai permanecer na geração de amanhã. O exemplo que você der hoje é aquele que vai perdurar na vida dos teus filhos, da tua casa amanhã. Amém? Concluindo, Deus está chamando as famílias de volta ao altar. Não é apenas ir à igreja, é entronizar Deus dentro de casa. Então que cada família possa declarar com convicção: eu e a minha casa o altar de hoje constrói a geração de amanhã. E fica os filhos de amanhã. Amém? Então quando o altar é restaurado, o lar é curado e a família se torna um instrumento de Deus na terra, a vontade do Senhor é plena e completa na nossa casa e na nossa família. Se coloque de pé. Eu quero fazer agora algo, só antes de nós terminarmos, algo bem rápido, mas algo profético, algo que tem um valor profeticamente na tua vida, e nós simbolicamente, eu quero que as famílias se reúnam, família a família, ok? E que peguem nas vossas Bíblias. Vocês vão fazer um círculo. Quem não tiver Bíblia pode ser o telefone. Vou dar essa benesse hoje. Telefone, tablet, o que vocês quiserem. Quero que vocês façam tipo um círculo, ou estejam juntos. E vocês vão colocar uma cadeira ao vosso pé, ao pé de vocês. E vocês vão colocar cada um as vossas Bíblias, uma em cima da outra, aí perto de vocês. Colocar as vossas Bíblias como altar do centro da vossa família. Amém?
Agora, juntos em família, vocês vão sair em família, trazer as Bíblias e vão colocar aqui. Espera aí, vou colocar uma cadeira aqui. Vamos fazer um altar com todas as famílias da igreja na casa. Amém? Sendo que nós, enquanto família, já juntamos, aí já temos o nosso altar familiar, as nossas Bíblias, e agora vamos juntar e criar um altar só, para que nós vivemos também essa unidade na família da CCIC, de nós estarmos juntos enquanto família aqui na igreja na casa. Amém? Bem, pode vir um a um e colocar aqui as Bíblias. Isso. Pode colocar de lado também, fazer assim 2 montinhos, senão acho que não vai dar para todos. Espera aí. Agora, em família ainda, juntos, vocês vão estender as mãos para cá e nós vamos orar e consagrar esse altar que será a nossa casa, será a nossa família, e consagrar também cada uma das famílias aqui representadas, que esse altar será restaurado e levantado na vossa casa, para onde vocês forem agora, amém? Enquanto casa individual e enquanto casa do Senhor aqui na igreja na casa, tá bem? E quero que todos orem e digam: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, vamos lá, peraí, organizado, calma. Quando eu disser, vamos dizer a frase seguida, tá? Para não ser repetir. Quando eu falar 3, vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu te apresento, ó Pai, cada altar aqui representado, cada família e cada casa, Senhor, representada aqui neste lugar, Senhor. Que este altar seja simbolicamente, Deus, um altar que hoje é restaurado em cada casa, da casa de cada família aqui presente, da nossa casa, Senhor. Enquanto casa do Senhor aqui neste lugar, nós declaramos, Senhor, um altar restaurado. Que Tu sejas o princípio e o fim, que Tu sejas aquele que tem o trono, o altar, a direção da casa de cada um, da nossa vida, Senhor, do nosso trabalho, onde nós estivermos, Senhor, mas que tudo seja subserviente a Ti, que tudo sirva para Te honrar, que tudo sirva para Te servir, sabendo que nós confiamos somente em Ti, que és Tu que estás no centro, que és Tu, Senhor, a quem nós devemos tudo, que é por Ti e para Ti, Senhor, que nós diariamente acordamos, louvamos e respiramos, Senhor, Deus, sabendo nós que Tu és o nosso Redentor, que nós nos tornamos filhos mediante a Tua morte de cruz e fomos restaurados, Senhor, a essa intimidade, a podermos ter esse altar em nossa casa, a podermos viver dentro de nós uma intimidade diária com o Teu Espírito Santo, Deus, e que nós saibamos todos os dias, e tal como Josué declarou, ainda que as lutas venham, ainda que nós tenhamos vivido muita coisa, Senhor, eu quero declarar e professar perante todo mundo lá fora, perante todos aqueles com quem eu me cruzar, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida, até que o Senhor venha. Então, Deus, nós declaramos altares restaurados, altares que estão sendo colocados no seu devido lugar hoje, Senhor, que a prioridade, que o comando e que o controle, Senhor, da minha vida, da vida dos meus irmãos, Senhor, sejas Tu, que Tu sejas, Senhor, o único que se digne a sentar no trono, no altar da minha vida, e que todas as outras coisas sirvam somente para Te servir, para Te honrar, para glorificar o Teu santo nome, através das muitas bênçãos e de tudo aquilo que Tens para fazer em nossa vida e na nossa casa. É o que eu Te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode vir buscar as vossas Bíblias. Deus abençoe. Já sabe, não
saiba que esse altar que você está estabelecendo, ou reerguendo hoje, ou realçando hoje na tua casa, é aquilo que te vai levar a entender mais de perto tudo aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, amém? Este é só o início, é só o começo daquilo que Deus tem para fazer nas famílias, amém? Sabendo que uma família no altar, uma família completa, servindo ao Senhor, é aquilo que o Senhor mais anseia, mais deseja, mais desejou desde o início de todas as coisas, amém? Então leve a bênção, leve essa vontade de servir ao Senhor, de continuar servindo ao Senhor, e que a bênção repouse sobre a casa de cada um de vocês, que vocês possam prosseguir firmes nesse propósito, não perca, a menos que seja por motivos de força maior, que você não possa mesmo, as outras 6 terças-feiras, os outros 6 cultos, porque eu tenho a certeza que famílias sairão daqui restauradas, reforçadas, estruturadas, maduras naquilo que o Senhor tem para fazer na casa de cada um de nós, amém? Que Deus vos abençoe, faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, e a doce comunhão e a consolação com o Espírito Santo seja e esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam, amém. Deus abençoe, boa semana. Domingo tem almoço, amém? Já foi colocado lá no grupo. Responda lá quem vem, quem não vem, amém? Antes de vocês irem embora, acho que já todos vocês viram, porque eles estão muito lindos, dizer que o Hamilton e a Ilza estão de volta!